Oi, gente! Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar hoje a história de um subgênero cinematográfico muito interessante que surge ali no final dos anos 60, começo dos 70, que é o cinema da paranoia. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, minha meta esse ano é chegar a 1.000 assinantes. Conheça o site, por R$20 por mês você tem um monte de benefícios, textos inéditos. Eu escrevo 3 textos exclusivos para o site por semana, cursos, debates, workshops. Você tem acesso ao acervo completo do site. Conheça lá, acho que você vai gostar. Galera, é o seguinte, quem acompanha aqui o canal sabe do meu apreço, da minha alegria ao falar sobre a nova Hollywood, sobre essa grande fase do cinema americano que rolou ali do final dos anos 60 até o meio dos anos 70, que revelou Coppola, Scorsese, Bogdanovich, De Palma, uma galera realmente incrível, né? E um subgênero, digamos assim, da nova Hollywood engloba filmes que são talvez alguns dos meus favoritos. São filmes conhecidos como cinema da paranoia. Eu queria falar um pouco hoje sobre esse tipo de filme, né? A gente tem que lembrar assim, que a nova Hollywood ela surge no fim dos anos 60, uma época muito conturbada nos Estados Unidos, né? Uma época, em 63 o John Kennedy foi morto, em 68 o irmão dele, o Robert Kennedy, foi morto, Martin Luther King foi assassinado, Malcolm X, quer dizer, vários crimes políticos, né? A gente tem ali nos anos 60 também toda aquela Guerra Fria bombando, Estados Unidos contra a União Soviética, ameaça comunista, o mundo vai sobreviver, depois ou não. Depois temos a Guerra do Vietnã, né, que foi uma guerra muito impopular nos Estados Unidos, né? Acho que foi a primeira guerra em que boa parte da população ficou contra o governo, boa parte da população achou que não deveria, que aquela guerra era inútil e tal. E foi um período em que o governo americano, pela primeira vez, se viu muito criticado pela população. A população, especialmente em tempos de guerra, assim, sempre foi muito a favor do governo e sempre, não, vamos lá, temos que vencer essa guerra e tal. Mas em 60 e poucos, com primeira Coreia, depois o Vietnã, o sentimento começa a mudar ali e o país inteiro passa por um período ali de descrença nas instituições e no governo, né? E isso reflete no cinema também, né? Quando a gente pensa na nova Hollywood, é um cinema antagonista, né? Um cinema mais contracultural, um cinema em que o governo, as instituições, a sociedade, as corporações, elas começam a ser criticadas e era uma coisa que não havia acontecido antes disso, né? Era muito difícil nos anos 40 e 50 você ver um filme de guerra americano que criticava os Estados Unidos, né? Não existiam filmes, por exemplo, como Franco Atirador, né, do Michael Cimino, que é claramente um filme onde a guerra é vista como uma coisa inútil, uma coisa péssima para a população, né? Então, assim, tem essa pegada, digamos, mais de protesto, mais antagonista realmente da nova Hollywood, e surge uma série de filmes que usam a paranoia, conspirações governamentais, a descrença no governo e nas instituições como um tema central dessa leva de filmes. Eu separei alguns aqui para citar para vocês, né? Um grande exemplo é um filme. Esse filme é tão maravilhoso que eu vou fazer daqui a alguns dias um quadro só sobre ele. Mas é um filme de 66 do John Frankenheimer chamado O Segundo Rosto, né? Seconds. Esse filme está na plataforma Fílmica e eu assim não posso recomendar mais esse filme para vocês. Esse filme é absolutamente sensacional. O Frankenheimer já tinha feito 2 filmes antes que podem ser incluídos aí nessa seara do cinema da paranoia, que é Sob o Domínio do Mal, de 62, da Manchurian Candidate, e 7 Dias de Maio, de 64. Então ele sempre teve essa pegada desde o início dos anos 60, essa
esse viés assim de explorar a descrença no governo, conspirações governamentais. E o Seconds é sobre isso, é sobre um cara interpretado pelo Rock Hudson que recebe um convite de uma empresa misteriosa para trocar de vida, né? Então ele faz não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas é o tema do filme. Ele faz uma cirurgia plástica para virar uma outra pessoa. É um filme absolutamente paranoico, louco, brilhante, fotografia incrível, assim, um filme que eu amo. Continuando, a gente tem filmes como, por exemplo, Clute, O Passado Condena, do Alan J. Pakula, né? Que é meio um thriller, meio policial, com Donald Sutherland. A Jane Fonda faz uma prostituta, ela tá maravilhosa no filme e tal. E é um filme também é um thriller psicológico também que lida com esses mistérios assim de pessoas muito, muito poderosas e tal. O Alan J. Pakula, aliás, ele é possivelmente o maior nome desse cinema da paranoia, né? Porque ele fez, além do Clute, ele faz em 74 A Trama, da Parallax View, que é um filme absolutamente maravilhoso sobre assassinatos políticos, um filme com Warren Beatty. Se você não viu esse filme, eu recomendo que você assista, porque é um grande filme. Ele teve aí recentemente nos streamings e meio que deu uma sumida, mas é um filme que precisa ser visto. E o Pakula fez também, eu acho que é o Cidadão Kane dos filmes de conspiração, que é Todos os Homens do Presidente, né? Um filme sobre... um filme com o Robert Redford e o Dustin Hoffman no papel do Bobby Woodward e o Carl Bernstein, os jornalistas do jornal Washington Post que descobrem falcatruas ali, desmandos ali da presidência do Richard Nixon que levam à renúncia do Nixon. Grande filme de 76, todos os filmes mais ou menos nesse período. O Coppola, em 74, faz um filme que pode ser muito enquadrado no cinema da paranoia, que é A Conversação. É um filme que ele faz entre os dois Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão 1 e 2, e é um filme exatamente sobre corporações que espionam, né, que fazem espionagem a cidadãos e a competidores. Né? O Gene Hackman está brilhante nesse filme. Ele faz um especialista em escuta telefônica que acaba ele próprio sendo perseguido por outros especialistas em escuta. É um filme brilhante também, que eu amo. Outro filme que está fazendo 50 anos agora, que é um grande filme dessa seara aí do cinema da conspiração, cinema da paranoia, é 3 Dias do Condor, né? Um filme de 75 com o Robert Redford, dirigido pelo Sidney Pollack, grande diretor. Também, o Robert Redford faz um cara que trabalha na CIA, e ele trabalha num escritório da CIA disfarçado de um clube literário, e aí todo mundo aparece morto nesse escritório dele, ele começa a ser perseguido por uma corporação misteriosa. Um grande filme também desse período aí dos anos 70. Eu vou tentar linkar aqui na descrição, se os filmes estiverem disponíveis nos streamings, vou indicar aqui pelo menos uns 4 ou 5 desses filmes que você precisa ver. Esse tipo de filme meio que cai em desuso ali no final dos anos 70, né? Acho que tudo que tinha que ser feito sobre paranoia, sobre conspirações governamentais e tal, já foi feito em todos esses filmes. Tem o Domino Principle, do Stanley Kramer, tem tanto filme legal, né, galera? Eu tinha separado até o Target, do Peter Bogdanovich, de 68, é meio sobre isso também. Mas é um subgênero que eu amo, né, que fez bastante sucesso aí entre final dos anos 60 e meados dos anos 70. Mas, de novo, semana que vem, daqui a 2 semanas, eu vou gravar um vídeo especial só sobre o Seconds, o segundo rosto do John Frankenheimer. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Eu escrevo 3 textos inéditos por semana. A gente tem 2 ou 3 encontros, workshops e cursos por mês exclusivos para assinantes do site. E você tem acesso ao arquivo, ao acervo completo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos e workshops que rolaram nos últimos 4 anos. andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar. R$20 por mês, você tem direito a tudo isso. Valeu, galera!